Vamos começar pelas vogais, que em espanhol nós chamamos de vocales. Vocales. As vogais do espanhol são um pouco diferentes das vogais do português. Algumas são parecidas, porém, são um pouco diferente a sua pronúncia. Olhem só, a letra A, ela tem uma particularidade na hora de falar, vocês têm que abrir. Ela é sempre com o som aberto. Observem esse exemplo aqui, árbol. Nunca com o som do português. No português, na verdade, existem mais de um som para a letra A. Um exemplo, na palavra cama, em português. Observem que nós falamos assim, cama. O primeiro A se pronuncia nasalizado. Cama. Já o segundo A, nós pronunciamos com som aberto. Observem que na língua espanhola isso não existe. A letra A, ela sempre vai ter o som aberto. E, por coincidência, a palavra cama também existe na língua espanhola. E vejam só a diferença da pronúncia. Cama, cama, sempre aberto. Então, o A pode aparecer várias vezes numa mesma palavra, porém, com o mesmo som, aberto. Pronunciem comigo. Cama, cama. Palavra árvore em espanhol, árbol. Pronunciem comigo. Árbol. Vejam só, então, a letra A com o som aberto. A letra E, que não se chama E, se chama a letra E. Observem já que eu pronunciei E e não E. Sempre vai ser E, um som fechado. Então, observem aqui todos esses exemplos, lembrando que todos esses exemplos estão em espanhol. Todas essas palavras estão em espanhol. Por mais que algumas são iguais ao português, porém estão em espanhol. Então, vamos ao segundo exemplo. Elefante. Pronuncie em suas casas. Elefante. Vejam que eu não falei elefante. No português, na língua portuguesa, nós costumamos pronunciar elefante. Em algumas regiões do Brasil, outras regiões do Brasil, realmente existe um regionalismo em que a tendência é realmente fechar a letra E. Mas já na região do Nordeste, é comum nós falarmos elefante. Então, vamos esquecer essa pronúncia na língua espanhola. E sempre E. Ok? Continuando, a letra I. Gente, a letra I não muda. É a mesma pronúncia, I. Então, eu falo isla, que quer dizer ilha, isla. Não muda, é a mesma coisa. Terceiro exemplo, a palavra osso, que quer dizer urso em espanhol. Qual a diferença entre a pronúncia do O do português e do O do espanhol? É que geralmente, observem aqui, ó, no final de algumas palavras, né, geralmente no final das palavras, em português, quando o O vem no final de uma palavra, nós costumamos pronunciar com o som de U. Vamos lembrar como é que é essa palavra aqui, né, se fosse no caso, ela em português, que ela aqui é um falso cognato. O que é um falso cognato? É uma palavra que parece muito, né, com as duas línguas, ela tem muito parecida na sua grafia, porém o significado é diferente. Observem que a grafia dessa palavra, o que é grafia? A escrita dessa palavra aqui, osso, ela parece muito com osso, como o osso que o cachorro come, um exemplo. Mas nesse caso aqui, seria urso. Então, falso cognato, que nós podemos achar que é um significado e é outro. Como é que se pronunciaria ela, se caso ela fosse osso, na língua portuguesa? Como eu pronunciaria na língua portuguesa? Osso, osso. A letra primeiro O
Observem que eu pronunciei O. Já a segunda letra, o, eu pronunciei com som de U. Isso na língua portuguesa, isso é comum na língua portuguesa. Então, também como na letra A, que eu tinha falado anteriormente, que na letra A, nós não percebemos, mas nós falamos mais de um som, mais de uma pronúncia na língua portuguesa, que é o caso de cama. No espanhol, não pode, sempre vai ser aberto, não existe o cama. A mesma coisa com a letra O. Eu não posso falar osso, não. Até porque eu escrevo com O no início e O no final. Então, na língua espanhola, sempre vai ser O. Ele pode vir tanto no início da palavra quanto no final. Pronunciem comigo. Osso. E quer dizer urso e não osso. E o nosso outro exemplo, nosso quinto exemplo, uba. A letra U também tem a mesma pronúncia da língua portuguesa, não muda.